Muito bom dia a todos. Muito bom poder estar aqui, já vivendo as emoções, desde as 8 horas da manhã, desde o primeiro hino que foi cantado, e a gente vai observando, o comportamento de cada um dos irmãos aqui no auditório, e vai entendendo verdadeiramente quão precioso é esses momentos que o Senhor nos oferece. Como é bom poder ter essa comunhão, podermos compartilhar daquilo que cremos, daquilo que esperamos e daquilo que desejamos do nosso querido e amado Salvador. Estamos tratando, de um tema bastante relevante, porque ele também vai mexer com a gente, porque está falando de um relacionamento. Quando se fala de intimidade, não há como ter intimidade sem relacionamentos. E para termos intimidade, e principalmente se tratando da pessoa do nosso Senhor, do nosso Deus, da pessoa do Senhor Jesus Cristo, isso requer de nós um esforço, porque isso tem um preço a pagar. Não há como termos intimidade com o Senhor sem pagarmos esse preço. E nem sempre todos estão dispostos a fazer isso. Se você passar uma olhada, dar uma revisão nos personagens que temos nas Escrituras, de pessoas que chegaram tão longe nesse relacionamento com o Senhor, você vai observar que eles foram testados, eles foram provados, eles foram jogados na parede, eles foram jogados em situações difíceis, para que ali eles de fato pudessem fazer jus à decisão que um dia eles tomaram, de andar com Deus, de viver com Deus e de ter uma vida separada para o Senhor. Isso tem um custo, não é? O que não existe custo para nós, mas o custo foi todo do Senhor, foi a obra da nossa redenção. Porque a salvação, ela não depende de nós, ela é algo que depende única e exclusivamente do Senhor. Todo o processo da nossa salvação, esse processo é feito pelo Senhor. É os céus que se movimentam, é o Espírito Santo que trabalha. As atividades dessa restauração é toda divina. Nós apenas precisamos de dar um passo com relação à nossa salvação. É nós abrirmos o nosso coração. E o restante, tudo quem faz é o Espírito Santo. Agora, a nossa vivência com o Senhor, nosso lidar com o Senhor, a partir de então, isso vai ter um preço a pagar. Não é tão bom quando a gente ouve falar de Noé? Ouvimos essa semana o irmão Natan falando muito profundamente sobre isso. E não há como desvincular a vida de Noé a um processo contínuo. A Bíblia diz que Noé era um homem justo. Noé era um homem temente a Deus. E Noé era um homem que andava com Deus. Isso implica em quê? Uma intimidade profunda que vai refletir na sua vida. O Senhor chega para ele e diz assim: faça uma embarcação, faça um grande navio. Está bem. Você não vê aí e não ouve nenhum tipo de questionamento da parte dele. É uma atitude de quem já conhece a Deus. É uma atitude de quem já mergulhou fundo no lidar com Deus. Faça um grande navio e esse navio vai ser feito num lugar seco. Certo? Não tem mar, não tem rio, não tem lagoa, não tem nada, não tem água. Você vai fazer nesse lugar seco. Não há uma pergunta sequer de Noé.
nas Escrituras, dizendo, mas Senhor, como fazer uma grande embarcação num lugar seco? Aqui não há rio, não há... A gente vê aí que as embarcações são feitas sempre, as marinas são sempre feitas à margem do mar. Mas Noé não tem nenhum tipo de vestígio, ele não tem nada diante dos seus olhos que pudessem justificar a sua obediência ao Senhor. A sua obediência está na sua intimidade com Deus. Mas Noé vai demorar muito, você vai levar aí 120 anos para construir essa embarcação. Não há nenhuma indagação da parte dele. Não importa o tempo. É 120 anos? Tudo bem, eu vou fazer. E depois vai ter que colocar um casal de cada animal. Perfeitamente, eu vou fazer isso. Um casal de cada animal. E entre eles você vai ter que separar alguns que são limpos. Desses você coloca os 7. Tudo bem, eu vou fazer exatamente como o Senhor falou. O que é mais gostoso dessa história dele é que quando chega no final de tudo, lá tem uma frase que justifica todo esse processo que eu estou falando aqui. Qual é? E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenou. Você não acha que é isso que está faltando entre mim e você? Olha o preço, olha o custo para esse homem. É ele e a família dele, e mais ninguém. De vez em quando eu ouço alguns pregadores dizer assim, não, porque Noé deve ter tido muita ajuda de muitas pessoas. Eu nunca vi isso na Bíblia. É ele e a sua família que estão nesse grande projeto. Então você nota que quando Deus aparece a Noé, não é algo que é surpreendente. É tão leve, é tão simples. É de alguém que já tem uma convivência contínua com Deus. Gostei muito quando Natan falou sobre isso, que andar com Deus não é simplesmente você estar caminhando com Ele. Isso também faz parte. Mas é muito mais profundo do que isso. É alguém que está ouvindo a voz de Deus, é alguém que fala com Deus constantemente. É alguém que não é surpreendido pelas coisas que vão surgindo, porque ele sabe que isso faz parte da sua vida. Poderíamos também pensar na vida de Enoque. A gente aplaude e fala assim, gente, Enoque foi trasladado ao céu, o único, assim como Elias, tiveram acesso de ir até a um lugar específico, que eu não sei determinar que lugar é esse, mas eles são os únicos que não passaram pela morte. A gente aplaude, isso é bonito demais. Mas qual foi o custo? Qual foi o preço? Enoque andou com Deus durante toda a sua vida. A primeira fase, ele foi instruído pelos seus pais. Foi levado pelos seus pais. A partir de então, ele adquire a sua própria experiência com Deus. Já não é uma experiência baseada nos seus pais, na sua família. Mas a referência agora é ele e Deus. Ele já tem um contato pessoal com Deus. Deus já tocou na sua vida e ele foi também tocar no Senhor. Aí sim, ele tem a sua própria experiência. Ele anda durante 365 anos da sua vida. Irmãos, eu fico preocupado com esses altos e baixos da vida de muitos crentes. Eu não consigo entender isso. Uma hora é firme, outra hora é frágil. Outra hora é cheio de entusiasmo, outra hora não tem entusiasmo nenhum. Outra hora é assíduo às reuniões, e depois passa domingos e mais domingos sem ter nenhum interesse. Não dói no coração, não dói na alma o fato de estar distante do povo de Deus. Eu tenho dificuldade em entender isso. Eu acredito que até mesmo o Senhor tem dificuldade de entender pessoas assim. Não é? O Senhor quer ter a gente juntos. Se sozinhos é tão difícil a gente ter essa jornada, manter essa jornada, imagina. Ou seja, juntos já é difícil, imagina sozinhos. Fica muito mais difícil. Enoque tem um preço a pagar.
É de manhã, é de tarde, é de noite. É segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta, é sábado, é domingo. É uma vida contínua. Não tem nem altos e baixos, tem uma vida com Deus. O mundo não é digno de ter pessoas assim. Ninguém é digno de ter alguém com um testemunho como esse. Então o que o Senhor faz? Vem para perto de mim, eu quero você perto de mim. O Senhor faz com Enoque aquilo que eu não sei o que ele fez, porque a Bíblia diz que ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu. Então no céu não existe ninguém, a não ser o Senhor Jesus que adentrou o céu novamente. Ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, Jesus. Mas ninguém vai chegar na frente um do outro. Então Enoque foi levado para um lugar especial, assim como Elias. Eles não morreram. Não passaram pela morte. Eles estão nesse lugar, nesse ambiente tão precioso. Deus quer perto deles. Isso é intimidade com Deus. Isso não vem de graça. Está pensando que é fácil estar aqui todas as reuniões? Não é fácil. Está pensando que é fácil chegar aqui antes de iniciar a ceia? Isso tem um preço. Isso vai exigir de mim algo. É isso que Davi fala, que muitos crentes ainda não conseguiram absorver. Davi disse: eu não quero nada que seja de graça, eu não quero nada que não tenha um custo para poder adorar o Senhor. Eu quero pagar o preço. Não, mas o senhor não precisa pagar, tudo aqui está a seu dispor, o terreno, os bois para o sacrifício, a madeira para o senhor queimar, tudo que o senhor precisa é de graça. Não quero nada de graça. Eu quero algo que custe algo para mim. Eu quero pagar o preço. Quanto custa? Nós não queremos pagar preço nenhum, queridos. Nós queremos fazer tudo do nosso jeito. E dessa forma, nós nunca vamos conseguir adentrar a intimidade com o Senhor. Você olha para a vida de Abraão, uma frase marcante na vida desse homem. Ele tem 75 anos. E Deus chama ele para um grande projeto. Já ouvi pregador dizer que, baseado naquele texto lá de Josué, quando Josué diz que todas as parentelas de Abraão, todos eram envolvidos na idolatria, e eles colocam Abraão junto desse processo. Eu não consigo aceitar isso. Deus jamais chamaria um idólatra, uma pessoa que tem outros deuses para um grande projeto como esse. Não. Deus jamais chamaria alguém que ele não tivesse uma profunda intimidade com ele, confiança nele. Para mim, a história de Abraão não começa em Gênesis capítulo 12, mas começa muito antes. É lá naquela cidade idólatra, um homem naquela idade aceitar uma proposta como essa. Deixa tudo, larga sua parentela, larga sua terra, larga essa cidade, vamos começar uma nova vida. Mas aonde? Não interessa onde, onde eu vou te mostrar. Isso tem um preço. E Abraão, com essa idade toda, ele é provado, ele é testado. Deus coloca ele em situações difíceis, como aquela em que ele tem que levar o seu próprio filho. E a Bíblia, o Senhor faz questão de bater em todas nos seus pontos mais sensíveis. Pegue o teu filho. Isso para mim já seria o suficiente. Mas ele vai mais fundo. Pegue o teu único filho. Isso bateu ainda mais fundo, e Deus ainda vai mais profundo, aquele a quem você ama.
e me oferecem sacrifício. Esse é o preço de quem anda comigo. Não há questionamento. Não há uma pergunta de Abraão. Apenas o seu silêncio. E a sua confiança de saber com quem ele está andando. Queridos, ninguém que não tenha uma intimidade tão profunda assim com Deus, conseguiria fazer isso. Nenhum de nós. É preciso conhecer Deus lá, no mais íntimo do seu poder, da sua soberania. É preciso conhecer todas as verdades proclamadas por Deus na nossa vida, todas as promessas de Deus sobre a nossa vida. O escritor aos Hebreus fala isso de uma forma extraordinária, quando ele diz assim: e Abraão creu em Deus, sabendo que mesmo que ele tivesse sacrificado o seu filho, Deus o traria de volta. E foi isso que Abraão disse para os seus servos que ficaram lá embaixo: vocês ficarão aqui, e eu e o meu filho vamos adorar o Senhor lá no monte. E nós vamos, e nós voltaremos. Ele falou isso antes de subir no monte. Então ele sabe com quem está lidando. Eu vejo que muitas vezes ficamos muito desesperados por falta dessa amizade com o Senhor. E para mim, não poderia ser diferente uma frase que acompanha a vida desse homem com Deus. E Abraão, o amigo de Deus. Amigo de verdade. Amigo inseparável. Amigo que não te deixa só um segundo sequer. Quem de nós que aqui estamos, que já tem essa experiência de saber que Deus é verdadeiramente o seu amigo e que você se tornou também um amigo de Deus? Precisamos ter isso. A igreja está imbuída nesse projeto de fazer com que pelo menos algum de nós sejam despertados para isso. Eu preciso ser mais, eu preciso fazer mais, eu preciso sofrer mais. Nenhum ouro vai brilhar se ele não passar pelo processo da purificação. E o processo da purificação de um ouro é fogo. Ele tem que ser derretido para que as impurezas saiam. Nós precisamos ser forjados em todas as áreas da nossa vida, para que possamos então refletir o brilho do Senhor. É muito precioso quando a gente sai de uma provação, quando a gente sai de uma tentação e que a gente vence aquele processo, quando a gente sai lá na frente, a gente sai muito mais amigo de Deus. Não é? Noé, quando saiu da embarcação depois do dilúvio, a primeira coisa que ele faz é um altar ao Senhor. Ele tem uma necessidade extrema de se curvar diante do Senhor e de adorar o Senhor com a sua família. Ele sai mais perto de Deus, ele sai mais próximo de Deus. É assim. A lição de hoje, ela está em Mateus capítulo 4. E talvez você pense que isso aqui não tem nada a ver com o nosso tema de hoje. Mas aqui está a pessoa do Senhor Jesus. Ele acabara de ser batizado. Que momento glorioso. O momento do seu batismo. Ali os céus descem até a terra. Essa é uma grande lição para mim, né? Muitas vezes a gente fica só pensando em ir para o céu, e esquecemos que durante vários momentos da nossa vida, os céus descem até nós. Quando estamos
adorando o Senhor, quando estamos louvando o Senhor com cânticos, há determinadas orações que a gente faz, dependendo do momento, do ambiente, da situação, daquilo que nos envolve, a gente sente arrepios por saber que o céu desceu até a gente. Quem é que não sentiu isso ainda? Não há como a gente não se arrepiar, não a gente ser sacudido por dentro, porque o céu desce até a gente. Não precisou da gente ir lá, ele desceu até nós. Então esse é um momento glorioso do Senhor Jesus Cristo, onde ele vai ser batizado. E mais uma vez estamos vendo aqui que isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Jesus lhes disse: eu não vim modificar a lei, eu não vim diminuir a lei, eu não vim mexer em nada da lei, mas eu vim cumprir toda a lei. E Jesus aqui está cumprindo a lei. O levita, aquele que ia exercer o ministério, aquele que agora ia adentrar a um serviço especial para Deus, ele deveria passar por esse processo, um processo de purificação, um processo de unção, um processo de preparo. E isso era feito com os levitas, com 30 anos de idade, para começar o seu ministério. Ele era separado de 20 anos acima, com 25, ele ia sendo preparado para esse serviço, e com 30 anos, ele estava pronto para esse serviço. E Jesus está passando por esse momento. Que momento glorioso. Está aqui no capítulo 3, a partir do verso 13. Jesus foi até João Batista para poder cumprir a lei. Mas já no capítulo 4, nós somos surpreendidos. Termina toda aquela cerimônia tão preciosa. Agora inicia o capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Texto muito difícil para nós, né? Porque se tem um tema, se tem um assunto, se tem um nome que não me agrada em nada falar dele, esse nome é o diabo. Eu acredito plenamente de que a igreja deve falar mais no Espírito Santo, deve falar mais do Senhor Jesus, deve falar mais de Deus, falar mais das coisas divinas do que nesse inimigo. Mas nós não podemos de forma alguma menosprezá-lo. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para trazer à nossa memória novamente o que nós não podemos em momento nenhum se esquecer. Nós vivíamos no mundo, governados por esse ser chamado Satanás, chamado diabo.
quem nos dominava, quem nos governava, quem nos orientava, quem nos induzia a ter uma vida completamente desaprovada por Deus, era esse inimigo. Mas um dia, fomos despertados pela verdade. Fomos despertados pelo Evangelho. Um dia, de uma forma tão leve, tão suave, o Evangelho chegou até nós. E existem muitas formas do Evangelho chegar até a cada um de nós. E o Evangelho, ele chega de acordo com cada pessoa. Deus, na sua multiforme sabedoria, Ele pensa em todos os detalhes, para que o Evangelho chegue a cada uma pessoa de acordo como essa pessoa possa entender esse Evangelho. A Bíblia é tão extraordinária quando ela fala disso, que ela nos afirma de que nem os loucos errarão o caminho. Deus pensou até nas pessoas desprovidas de um uso pleno da razão. Pessoas que têm algum distúrbio mental. O Evangelho pensou até nestas pessoas. O Evangelho tem uma forma, um jeito de chegar até essas pessoas de maneira que elas entendam para a sua salvação. E eu tenho testemunhado isso, eu tenho visto isso acontecer em várias pessoas. O Evangelho é tão extraordinário que até mesmo pessoas que já tiveram a sua mente sadia e que por alguma enfermidade qualquer lá na frente elas vão perdendo a noção exata das coisas, mas uma coisa que elas nunca perdem, e eu tenho presenciado isso, é aquilo que foi colocado nas suas mentes do Evangelho. Que coisa preciosa. Pessoas que esquecem tantas coisas, mas não esquecem daquilo que foi plantado no seu coração, na sua mente. Os hinos, os textos bíblicos, como isso é resguardado pelo Evangelho. Muito bem. Mas o que acontece quando nós tomamos essa decisão de romper com esse ser chamado Satanás? Nós vamos declarar a ele uma guerra. É uma batalha. É uma batalha pessoal. Pensa numa batalha terrível. E a palavra de Deus nos diz que nesse momento nós vamos passar a ter uma guerra que não é uma guerra contra a carne e contra o sangue, mas é contra estas hostes malignas, terríveis. Seres que nós não vemos fisicamente, mas vemos através das suas influências ardilosas, cheio de estratégias. A Bíblia diz que esse inimigo, ele é astuto. Ele não tem pressa. Ele tem meios terríveis de estratégias para nos induzir a pecar contra o Senhor. Essa batalha é ferrenha, porque o diabo sabe que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, não existe mais lugar dentro de nós que cabe Ele. Jesus, quando entra nesta casa, Jesus, quando ocupa o nosso interior, não existe nenhuma possibilidade mais para entrar dentro de nós nenhum outro espírito. A casa que Jesus está não tem lugar para mais ninguém. Ele é absoluto. Jesus não mora dentro de nós por empréstimo ou por aluguel de uma casa. O verbo aqui, irmão Jefferson, é habitar.
Habitar, esse verbo no sentido bíblico, é uma moradia segura, uma moradia eterna. Não é por empréstimo, ele é dono dessa casa. O nosso corpo passou a ser um templo do Espírito Santo. Não tem lugar para espírito nenhum. Irmãos, isso é motivo de darmos muita glória a Deus. Deus sabe que a partir do momento que nós decidimos, nós íamos ter batalhas terríveis. Deus sabe. Deus sabia e Deus sabe. E Deus vai continuar sabendo disso. O Senhor Jesus Cristo, tomando a forma humana, habitando entre nós, presenciando tudo e vivendo tudo o que nós passamos nesta vida, foi para isso que Ele veio a esse mundo, para se identificar conosco. Ele sabia muito bem dessa dificuldade que nós teríamos na nossa vida. Sabe e continuará sabendo disso. O Espírito Santo que habita em nós, que intercede por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis por sofrer o que nós sofremos. Ele sabe dessa dificuldade que temos. Agora a pergunta que eu quero fazer nesta manhã é se você sabe disso. Se você sabe que você está nessa batalha. A pergunta que fazemos é se você sabe, se você tem conhecimento de quem é o diabo. E a questão toda, irmãos, que quando nós contraímos um inimigo, não passa a ser só ele. Está exemplificado aqui em várias situações nas Escrituras. No livro de Juízes, a gente vê muito isso. Quando ali a história de Gideão, quando primeiramente Gideão está diante de um inimigo chamado os Midianitas. Mas quando você começa a ler, lá para o verso 6 mais ou menos, você já vai ver que apareceu muitos outros inimigos. É impressionante que quando somos combatidos por um inimigo, o inimigo ele vai se aliando aos outros para se tornarem ainda mais fortes contra nós. Eles se ajuntam. Um dos servos de Eliseu chegou a falar para Eliseu: Senhor, nós não vamos suportar, eles são muitos contra nós. Precisou então, né, Saulinho, de Eliseu orar a Deus e dizer assim: Senhor, por favor, abre os olhos dele, para que ele veja que do nosso lado tem muito mais do que o lado deles. Então eu quero te dizer o seguinte, né, que além de Satanás, que nós passamos a guerrear com ele, nós temos também outros inimigos que são constantes, que eles nunca desistem da gente. Né? Você quer ver que inimigo terrível, que se chama o mundo que nós vivemos? Olha para este mundo, olha para as coisas ao seu redor, olhe para as circunstâncias que nos envolvem, oferecidas pelo mundo. Olhe o sistema do mundo, se tem alguma coisa a ver com o sistema do reino de Deus. É bem notável isso, né, que se fala que Deus está no controle de tudo, e realmente está. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno.
Deus não pode estar no controle da sua vida se você não deixa o leme da sua vida na mão dele. Muito embora, Natan, a arca não tinha leme, né? Não é? Mas a nossa vida individual, ela tem o seu leme. E se ela não for dirigida pelo Senhor, a nossa vida fica à deriva. E aí é isso que todo mundo está querendo. As pessoas querem os benefícios de Deus, mas não querem entregar nas mãos de Deus o controle da sua vida. É por isso que quando nós nos convertemos, dentro deste mundo, nós passamos para uma outra esfera espiritual. Estamos falando de uma esfera onde existe um só governante, um só rei, um só Deus, uma só fé, um só Senhor. É o reino de Deus. E nele tudo é diferente, tudo é o contrário. Aquilo que é pequeno, que é grande. Aquilo que é humilde, que é exaltado. Aquilo que é feio, que se torna bonito. O reino de Deus é totalmente o contrário. No reino de Deus, é o último da fila que pode se tornar o primeiro. É um reino especial. Dentro deste mundo, com esse sistema que é oferecido e dominado por Satanás, nós estamos no meio disso tudo, mas dentro de uma esfera diferente. Eu queria que você lesse comigo algumas coisas sobre o mundo. Vamos abrir Tiago capítulo 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Vocês percebem aqui que ciúme não é pecado? O que é pecado é quando nós ardemos em ciúme. O ciúme tem o seu lugar certo. O ciúme aqui está no lugar daquele que ama e protege. Deus está falando assim: olha, não se relacione com o sistema do mundo, porque ele vai trazer consequências dramáticas para você. O mundo não tem absolutamente nada para nos oferecer que seja consistente, que seja produtivo. Nós não podemos viver fora do mundo, porque estamos aqui. Mas podemos sim viver separando aquilo que presta e aquilo que não presta. Aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Nós temos que saber que todas as coisas do mundo nos são lícitas, mas que nem todas nos convêm. Isso é para mim, isso aqui não é para mim. Isso aqui é para minha família, isso aqui não é para minha família. Isso aqui é para o meu lar, mas não é, isso aqui não é para o meu lar, porque não vai trazer benefício para o meu lar. Eu tenho que ter essa consciência.
Mas por que o mundo se constitui no inimigo por nós? Porque ele é atrativo demais. Ele é influente demais. Uma das coisas mais boas para mim fazer é fazer aquilo que todo mundo faz. Não é? Estão fazendo ali, é o que eu quero fazer também. Eu acho bonito fazer como eles estão fazendo. Aparentemente parece que eles estão felizes fazendo isso, e eu preciso fazer isso também. Tudo que existe no mundo, ele é agradável aos nossos olhos. E nós somos movidos pelos olhos. Nós compramos aquilo que não precisamos comprar, porque os nossos olhos viram e desejaram. Nós queremos ter aquilo que os outros têm, porque nós vimos que aquilo é agradável e queremos ter também. E o mundo, ele é assim, ele é um espetáculo. O sistema do mundo, o vocabulário que o mundo usa, a vestimenta que o mundo usa, o jeito que as pessoas andam no mundo, é isso que nos atrai. Não importa se é decente ou indecente, não importa se é moral ou se é imoral, o importante é que todo mundo faz. Nós não queremos ser diferentes, porque isso causa dificuldade para a nossa vida. Isso vai custar um preço. Mas é assim. Hoje está muito difícil da gente conseguir ver a igreja no meio do mundo, porque ela achou mais fácil se assemelhar ao mundo do que ser um povo diferente do mundo. Não estamos conseguindo ver mais na igreja do Senhor um povo diferenciado. E por essa razão, nós estamos dentro daquela situação em que nós não estamos mais conseguindo impactar o mundo pelo poder que existe no Evangelho. Não é interessante que o Senhor Jesus, depois daquela primeira fase de criança, onde houve aquela perseguição terrível, que o diabo, com toda a sua fúria, queria eliminar aquele menino antes que ele crescesse, e houve uma ordem do rei para exterminar todos os meninos de 2 anos abaixo. E precisou com que José, junto de Maria, sob a orientação do Espírito Santo, fugisse lá para o Egito, bem distante, para que ele não fosse morto. Mas depois disso, a Bíblia silenciou sobre Jesus. 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, silêncio. 8 anos. Cadê Jesus? Cadê inimigos de Jesus? Cadê pessoas para querer matar Jesus? Cadê perseguição sobre Jesus? Silêncio absoluto. Jesus vai aparecer lá com 12 anos, indo para uma das reuniões. E ali, ele despertou curiosidade, despertou interesse sobre ele. As pessoas, as autoridades religiosas ficaram admirados por ver no menino de 12 anos tanta inteligência, tanta sabedoria. E é muito comum isso em nós, né? Quando vemos pessoas assim. Ontem eu estava falando para minha esposa, tem pessoas que eu vejo pregar, vejo dar um estudo, vejo escrever algum livro, eu fico pensando assim,
Poxa, eu tinha tanta vontade de chegar nesse patamar, de chegar nesse nível, de ter tanta sabedoria, por escrever tão bem assim e ter tanto entendimento. Como deve ser bom ser assim, porque você é rodeado de admiradores que vão te cercar para te ouvir. Assim era a vida de Salomão, né? Pessoas atravessavam de um continente a outro para poder ir lá ver e testificar da sabedoria dele. E Jesus, com 12 anos, era assim. Depois desse episódio do templo, a Bíblia silenciou novamente. 13, 14, 15, cadê Jesus? 20, cadê os inimigos de Jesus? 25, 27, 28, 29, 30 anos, Jesus aparece em cena. E aí começam a aparecer os inimigos. Os inimigos de Jesus não aparecem por causa da pessoa de Jesus, mas aparecem pelo testemunho de Jesus. Jesus agora vai trazer uma doutrina que iria combater com os pecados, com o sistema, com a vida, com os negócios, com o trabalho, com a vida familiar, com a vida religiosa de cada uma daquelas pessoas. Aí começam as investidas do inimigo. Porque o inimigo, esses inimigos, eles não querem ser contrariados. E aí você vai ter batalhas duríssimas. E outra coisa também, o próprio Deus, quando você faz a Ele uma declaração de que agora a sua vida pertence a Ele, que você agora quer combater contra o pecado, que você quer combater contra Satanás, que era o seu Senhor, que você quer usar o seu corpo, quer usar os seus membros do corpo, quer usar a sua voz, quer usar a sua força física, quer usar a sua mente, quer usar a sua boca, quer usar a sua capacidade intelectual, quer usar o seu coração para se dedicar a Ele. Você pode estar certo que muitos inimigos vão se levantar e o próprio Deus vai colocar você à prova para que você possa provar diante das tentações quem de fato você é. Ou você é, ou você não é. Não adianta fingir que é. Não adianta fazer de conta que é. Não adianta querer usar de artifícios para demonstrar que é. Porque você vai ser tentado. Você vai ser provado até o último. Eu tenho falado isso muito com o Rondinelli. Olha, Rondinelli, você escolheu, você decidiu entregar a sua vida ao Senhor. Demorou, mas chegou a tempo, graças a Deus. Pode estar certo que você vai enfrentar batalhas duríssimas na sua vida para você desistir. E Jesus vai olhar para você nesse momento das provações e vai dizer: você vai ficar ou você quer ir? Se quiser ir, pode ir. Jesus não vai segurar você. Ele fez isso no seu ministério. Ah, duro para nós é essa doutrina, duro para nós é essa palavra. É duro? Então tá bom. O que vocês querem? Pode ir embora. E foram embora. Mas aí é a hora de provar quem você é. Vocês também, que faz parte aqui do meu discipulado, vocês também podem ir se quiserem. E aí Pedro responde por todos: para onde iremos nós? Eu fiz isso com 23 anos, irmãos. E eu não vejo outra opção para a minha vida. Que opção que eu tenho? Pois é isso que eu amo. É isso que eu creio. Com 23 anos de idade, fui criado no Evangelho, mas com 23 anos de idade,
eu tomei uma decisão na ceia do Senhor. Foi na ceia do Senhor, com a meia dúzia de irmãos que cantavam, todos juntos adoremos. E eu me senti excluído daquele grupo. Eu me senti fora daquele povo. Eu me senti completamente desamparado, fora de um grupo de 6, meia dúzia de pessoas, que cantavam com tanto entusiasmo esse hino. Todos juntos adoremos ao Senhor. A quem devemos? E nunca mais. Nunca mais. Porque essa pergunta de Jesus e a resposta de Pedro, elas sempre estão latentes na minha mente. Para onde eu vou se eu sair da presença do meu Senhor? Onde eu vou encontrar um porto tão seguro como é esse lugar, esse ambiente? Mas os inimigos estão aí. O mundo está aí. O mundo está dizendo que, nesse momento, se você estiver na praia, se você estiver lá se deliciando com os seus amigos, se você estiver lá sentado em volta de uma quiosque, debaixo de uma sombra daquela castanheira, que nesse momento aquela parte é infinitamente melhor do que essa que está aqui. Isso é o mundo. O mundo está dizendo o seguinte, que no seu trabalho, se na hora do culto você trabalhar mais 1 hora, você vai ganhar muito mais dinheiro. Se você ficar 1 hora a mais, 2 horas a mais no seu serviço. Mas o mesmo mundo não diz a você que se amanhã você morrer, nada do que você ganhou a mais em 2 horas, você poderá levar com você. Às vezes perdemos 2 horas, perdemos algum valor material, mas o que ganhamos do lado de cá, ele é eterno. Não tem ferrugem, não tem ladrão, não tem nada. Às vezes o que você ganhou mais em 2 horas, logo vem uma doença qualquer e você gasta o que você ganhou durante o mês todo com os medicamentos que você tem que tomar. Então essas tentações nós vamos ter o tempo todo. Para onde eu vou? Eu faço o que Maria fez? Ou eu me ocupo como Marta se ocupou? Eu não estou querendo dizer, querido, que isso é pecado. Você pode trabalhar 2 horas, pode trabalhar 3 horas a mais, você pode trabalhar o dia inteiro, você pode trabalhar o tempo todo que você quiser. Eu não estou dizendo que isso é pecado. Porque o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele separa essas situações diante da gente. Ele tem coisas que ele chama de embaraço. E tem outra que ele chama de pecado. E ele diz que ambas as coisas devem ser tiradas da nossa vida. Tanto o embaraço como o pecado. Embaraço é uma coisa, pecado é outra. Por que muitos crentes não crescem? Você não vê, você não consegue perceber a desenvoltura deles quando eles oram publicamente. No espaço em que os dirigentes dão a oportunidade para que a sua oração flua sem você ser nominado, isso nunca vai acontecer com você. Você nunca vai sentir esse desejo, você nunca vai ser despertado a isso. É como se o Espírito Santo, ele tivesse bloqueado por esses embaraços. Os embaraços é exatamente isso. São coisas que impedem a sua desenvoltura, o seu crescimento. Você vai ficando atrofiado.
Você, quando o desafio é te apresentado, você não se apresenta para poder aceitar esse desafio. Você nunca está pronto. Você pode dar uma palavrinha agora? Não, eu não. Pede outro, eu não estou bem hoje. Você sempre se esquiva. Por quê? Existe algo embaraçoso. Quando falo sobre embaraço, eu fico pensando, gente, é impressionante, né, como os recordes são batidos ano após ano. Porque eles vão estudando como eles podem chegar mais perto. Não importa que seja apenas fração de segundos, décimos de segundos. Uma pequena linha, uma pequena margem. Porque hoje, como tudo é computadorizado, qualquer linhazinha que é alcançada a mais, ela determina a vitória. Não é impressionante? Tênis para corrida, que vão trazer mais desenvoltura, mais leves. Roupas apropriadas, que vão absorver o líquido do corpo, e isso vai pesar menos. Pelo do corpo, os nadadores passam por um processo de depilação, porque descobriram que até os pelos do corpo são embaraços. Ei, meu Deus, o que é que a gente pode fazer para colocar isso na mente dos crentes, né? O que é que a gente pode fazer? Eu não consigo. A palavra de Deus não está conseguindo fazer isso. O Espírito Santo não consegue fazer isso, porque isso é uma determinação pessoal. É você e Deus. É eu e Deus. Aí está o mundo. Poderíamos ficar aqui o tempo todo. Nosso tempo não permite a gente falar tudo o que a Bíblia diz sobre o mundo. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: não vos conformeis com este mundo, não aceite, não tire o molde deste mundo. Se conformar é como uma forma que você vai lá e tira o molde para você praticar aquela receita dentro da sua vida. Não aceite isto. Esse é o seu inimigo. Se você se constituir amigo do mundo, você vai passar a ter um problema sério com Deus. O profeta Amós registrou isso. Amós ou Oséias, não me lembro, capítulo 4. Eu tenho uma contenda contra os habitantes da terra. A contenda de Deus não é com a natureza que Ele criou, mas é com o homem. Por que Deus tem essa contenda? Porque não há verdade. Porque não há amor. Porque não há conhecimento de mim. Você passa a ter um problema sério com Deus. Deus vai ter que te tratar como um filho. Porque você se tornou filho dele. E ele vai ter que agir com você da forma com que ele não gostaria de agir. Porque ele não vai usar o cajado, mas terá que usar a vara da disciplina. Um outro inimigo, se a gente tivesse tempo, poderíamos ficar aqui um bom tempo nos ocupando com ele, é a nossa velha natureza. Ela está em nós. Ela está mortificada, mas ela está dentro de nós e pode se tornar viva se você der alimento para ela. Ninguém de nós somos bons. Todos nós somos ruins. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu nenhum justo sequer. Todos pecaram, todos foram destituídos da presença de Deus. Todos. Nós temos uma natureza ruim. Mesmo que você diga assim, não, o meu filho
nasceu com a natureza tão boa. Mentira! O mal já está dentro dele. A Bíblia diz que a estultice e a loucura já estão implantados no coração de uma criança. Ele já nasce com o mal. Ele já nasce pecador. Essa é a natureza ruim que temos. Brigamos por qualquer coisa. Odiamos por qualquer coisa. Não precisamos muito para isso. Riscamos pessoas da nossa vida sem nenhum tipo de temor. Fazemos questão de dizer, eu sou muito bom, mas não piso no meu calo. É a velha natureza que está lá. Eu só quero ler, eu não poderia passar aqui sem ler esse texto de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12. Verso 9. E disse-me o Senhor, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, que me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Paulo não lamenta por ter esses inimigos. Você observou? Verso 10 ele diz assim, eu sinto prazer nas fraquezas. Eu sinto prazer nas injúrias. Eu sinto prazer nas necessidades. Eu sinto prazer nas perseguições. Eu sinto prazer também nas angústias. Mas tinha uma razão. Por amor de Cristo. Ele sabe que todos esses inimigos, todas essas adversidades surgiram sistematicamente na sua vida por causa do seu amor a Cristo. E o que ele percebe em tudo isso? Que em momento algum, diante desses inimigos, ele esteve só. Ele chega a pronunciar isso no final da sua vida. Todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu até o final. Ainda, 1 Coríntios capítulo 10. Verso 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possa suportar. Olha que delícia. Lembra que eu disse na nossa introdução? Deus sabia. Deus sabe da nossa dificuldade. O Senhor Jesus também e o Espírito Santo também. Então, o que o Senhor fez? Ele está dizendo para nós assim, confie em mim. Porque eu vou cuidar de você nessa parte. Seja qual for o seu inimigo, eu vou estar com você. Não importa se seja o mundo, não importa que seja a sua natureza velha, e não importa que seja o diabo. Eu queria muito que vocês tivessem cuidado com as versões bíblicas que estão aparecendo por aí. Existem versões bíblicas que estão afirmando que o diabo, nosso adversário, está ao nosso redor. Isso não é verdade. Ao nosso redor.
O que a Bíblia nos afirma é que estão os anjos do Senhor. Nós estamos cercados na nossa volta por anjos que ministram sobre nós, que cuidam de nós, de todos aqueles que temem o Senhor. O anjo do Senhor está ao nosso redor para nos proteger. E eu vou convidar a você a ler um outro versículo para nós terminarmos. Tiago, capítulo 4. Ah, não, esse já li, né? 4, 7 a 8. Já li? Não. 7 a 8. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. 1 João capítulo 5. Verso 27. Errei, né? 5. Verso 18, desculpa. 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. Quem completa? Quem completa? E o maligno não lhe toca. Vocês entendem isso e aceitam isso? Olha só que garantia que nós temos. Só que nós temos que lembrar que o anjo do Senhor está ao redor daqueles que o temem. Mas o apóstolo Pedro diz que o diabo, o nosso adversário, está ao derredor. Nós estamos seguros dentro desse campo de força. Nós estamos protegidos. O diabo não tem nenhum poder sobre nós quando estamos dentro desse campo de proteção. Agora, não pise fora desse círculo. Não coloque a sua mão dentro da jaula de um leão. Não estenda o seu braço. Não alargue a sua fronteira para negociar com o mundo e nem com o diabo. Porque ele está bramando como leão, tentando tragar aqueles que saem da proteção divina. Eu espero que eu tenha conseguido te ajudar, te incentivar, te motivar a pensar sobre tudo isso e ter uma vida de busca incessante por essa intimidade com o Senhor. Quanto mais perto dele você estiver, quanto mais perto de você ele estará. Quanto mais você querer dele, quanto mais também ele vai querer de você. Isso é automático. Quanto mais você andar com ele, quanto mais ele vai amar e andar com você. Ontem, no aniversário, falando sobre Samuel, um texto que desde pequeno, Samuel ainda era criança, e o texto diz assim, que era agradável a vida de Samuel ao Senhor e aos homens.
Que coisa preciosa, né? Agradável. Deus amava ficar perto de Samuel. E Samuel da mesma forma. Que Deus nos abençoe. Amém.